Peguem a espada de vocês. Pega a Bíblia de vocês aí. João, Evangelho de João, capítulo 18. E vamos começar. Versículo 1 diz assim: Tendo terminado de orar, vocês lembram que no capítulo passado, só para relembrar aqui, porque faz tempinho que a gente leu, foi semana passada, né, que a gente leu o capítulo passado, Jesus orou por nós, pelos discípulos, conversou ali com o Pai, e aí agora continua. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Gente, eu falei com vocês, né, que os capítulos agora em diante são bem fortes, bem tocantes, assim. E Judas, que antes era discípulo de Jesus, agora tá ali sendo chamado de Judas o traidor, que é muito triste, a gente já começa a pensar por aí. Jesus agora ele vai junto com os discípulos para um lugar aonde ele tinha o costume de ir, de se reunir ali com seus discípulos. E Judas, sabendo disso, que era um lugar onde ele também ia para se reunir com Jesus, ele vai para lá. Só que dessa vez, não para se encontrar com Jesus, para ter uma conversa, para aprender mais com Jesus, para ouvir sobre o céu. Dessa vez Judas vai para trair Jesus e leva consigo guardas e sacerdotes, enfim, levando tocha, lanternas e armas, tudo com o propósito de prender Jesus. Isso é muito triste, gente, quando a gente para pensar. Ana, também fico imaginando a cena na minha cabeça. E isso é muito triste porque eu fico imaginando a frieza que estava ali em Judas, no coração de Judas, sabe? Como ele estava frio. Porque era alguém que andava com Jesus, alguém que ouvia as histórias que Jesus contava, ouvia sobre o céu, ouvia sobre tudo que estava preparado, tudo que Deus ainda ia preparar, ou tudo que, enfim, a vida eterna, que aqueles que obedecessem a Cristo, aqueles que continuassem seguindo Ele, cumprindo a Tua palavra, iam receber. Judas sabia de tudo isso. E acho que esse é o ponto mais triste da história. Judas não era que nem algumas outras pessoas lá que talvez nem tinham tido a oportunidade de conhecer Jesus e chegou lá, não gostou dele e traiu ele. Ou igual alguns fariseus que não andaram lado a lado com Jesus, conhecia, mas não tinham intimidade com ele e resolveram trair ele. Não era. Judas era um seguidor de Jesus que andava lado a lado com ele, que tinha intimidade com Jesus. Judas era um dos 12. Acho que isso é o mais triste, sabe? O triste não é... É muito triste a gente ver pessoas que não conhecem Jesus. É muito triste. Mas é muito pior. A gente vê pessoas que conheceram Jesus, que andaram lado a lado com Jesus, né? Tô trazendo pra hoje em dia. A gente vê pessoas que eram usadas por Deus, pessoas que pregavam o evangelho, pessoas que sabe, tinham intimidade com Cristo, simplesmente abandonarem o evangelho, abandonarem a Jesus pelos desejos do seu coração e por acharem que aquilo que elas estão fazendo, o caminho que elas estão seguindo, vão favorecer a elas, vão dar moedas para elas ou títulos para elas. Isso é muito triste. Isso aconteceu com Judas, infelizmente. Enfim, aí Judas levou com ele fariseus, sacerdotes, chefes dos sacerdotes, tochas, lanternas e armas. Versículo 4 agora. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles ali. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Olha que sobrenatural, gente. Eu imagino que isso, obviamente, não era a intenção do povo que estava lá. A intenção deles era chegar e prender Jesus. Mas quando Jesus diz que ele é Jesus,
acredito que a presença, o poder sobrenatural de Deus é tão grande ali na vida, é tão grande na vida de Jesus, né, que os guardas não aguentam, eles caem por terra ali na hora, eles caem ali, eles se prostam pela ação sobrenatural de Deus. Isso é muito lindo de ver ali, que obviamente eles não queriam fazer aquilo, mas eles foram, sabe, teve ali um impulso ali e acabou acontecendo que eles caíram por terra ali. E aí novamente, Jesus pergunta: a quem procuram? E eles disseram mais uma vez: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, versículo 8: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Versículo 11: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Vamos lá, vamos tentar explicar essa história aqui, porque João ele conta de uma forma muito rápida, muito por cima ali das coisas. Ele não contou ali de como Judas chegou, ele deu né, foi logo direto ao ponto. Enfim, basicamente Judas chegou ali com o pessoal. Jesus perguntou pra eles quem eles estavam procurando. Eles disseram que era Jesus. Só a fala de Jesus, de dizer que ele era Jesus: eu sou Jesus, sou eu que vocês procuram. O povo ali caiu com a ação sobrenatural de Deus. E aí Jesus pergunta novamente, eles respondem novamente, e Jesus diz mais uma vez: eu sou Jesus, a quem vocês procuram. E eu acredito muito, gente, que nesse ponto aqui da história, depois da gente já ter ouvido falar bastante sobre Jesus, já ter visto ali muitas coisas que ele fez, já ter visto também a conversa dele com o pai, quando ele disse ali, né, que estava angustiado com tudo aquilo, essa parte ser humana de Jesus, a gente já viu tudo isso. Então eu acredito que nesse ponto da história, Jesus ele já estava assim: é isso, eu vim pra isso e vambora, vamos acontecer, e é isso aí, entendeu? Só que aí a gente vê Pedro mais uma vez tentando ser bom e não conseguindo. O que me deixa um pouco assim, né? Eu fico com dó de Pedro, já falei isso com vocês. Que ele já tentou falar com Jesus lá, né? Não, mestre, você não vai morrer não, eu não vou deixar. Jesus vai lá e fala: sai, afasta de mim, demônio, tadinho, né? O ficou com dó, gente. E aí agora, Pedro vai, pega a espada pra defender Jesus e dá uma espadada na orelha de Malco, que era um dos guardas lá. E aí Jesus mais uma vez repreende Pedro, dizendo, né, Pedro, é um plano, Pedro, tem um plano a seguir, Pedro. Só deixa acontecer, não estraga o plano não, Pedro. Deixa as coisas fluírem. Então eu acredito muito que nesse momento Jesus ele tava assim: gente, se acalma, vai acontecer o que tem que acontecer, eu vim para que isso acontecesse. E pronto, e é isso. Eu não preciso que vocês me dessa maneira, não preciso que vocês me defendam assim, porque primeiramente, vamos ser sinceros, né, gente? Só de Jesus falar que ele era Jesus, o povo caiu. Se Jesus quisesse acabar com todo mundo ali, ele acabaria, né? Já primeiro ponto aqui, a gente já tem. Então, assim, não era esse o propósito de Jesus, não era esse o plano dele. Ele não queria ali que ninguém tivesse a orelha cortada, ou enfim. Ele só queria que o plano de Deus fosse seguido e realizado ali, o que Deus tinha para fazer na vida dele, através da vida dele. Versículo 12. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás e sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo, que não sabemos quem é, mas Simão Pedro e outro discípulo, estavam seguindo Jesus. Então, enquanto Jesus estava indo preso, Pedro e outro discípulo estavam ali seguindo Jesus, indo junto com ele ali. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse outro discípulo, né, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta.
O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. O outro discípulo era João. Ela então, a moça que estava lá, perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? Ela olhou para Pedro assim, né? Viu alguma coisa ali em Pedro, ou lembrou de Pedro. Pedro andava ali com Jesus. E falou: uai, você não anda com ele? Você não anda com ele assim? Você não é discípulo dele? E aí, Pedro ali, Jesus vai ser preso. Já tinha falado para eles que ele iria, morrer. Já tinha deixado claro isso para os discípulos. Ele é preso. Pedro ali, eu imagino que a cabeça de Pedro tava uma confusão, primeiramente, tava uma loucura, porque ele tinha acabado de conversar. Foi tudo no mesmo tempo, gente. Eles tinham acabado de conversar com Jesus, Jesus ter falado aquele monte de coisa para eles, a cabeça deles ainda tava processando as coisas. Jesus simplesmente pega eles, leva para um canto, chega lá. Jesus é preso, eles seguem Jesus, aí chega uma mulher para ele e fala: pai, você não é amigo dele? Você não anda com ele? A primeira reação de Pedro foi negar. E aí Pedro diz: não sou. Eu imagino como Pedro estava. Pedro tinha tremido na base, gente, realmente. Versículo 18. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Versículo 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Então estava lá Anás conversando com Jesus, interrogando ele sobre as coisas. Por quê, gente? Porque levaram Jesus até Anás, porque assim, não tinham motivo para prender Jesus. Não tinham um motivo. Então precisavam achar um motivo. E aí levaram até lá para interrogar ele. Versículo 20. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Olha a leveza, gente, nas palavras de Jesus. A calmaria de alguém que sabe que tá certo. De alguém que sabe que não fez nada de errado, nada que o pudesse o condenar. Ele não fez nada de errado. E ele deixa bem claro: olha, eu nunca preguei em segredo. Eu nunca fiquei ali pregando para um em segredo, para outro. Eu preguei abertamente. Eu falei o que tinha que ser falado abertamente. Pergunta para as pessoas que me ouviram. Pergunta para os meus discípulos, para quem estava ali me acompanhando, para quem ouviu e guardou as minhas palavras. Pergunta se eu fiz alguma coisa de errado, se eu falei alguma coisa de errado, se eu blasfemei, enfim. Pergunta para eles. E aí no versículo 22 continua. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto... Olha isso, gente. Um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto e disse para ele, né? Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Jesus respondeu: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Jesus foi levado até Anás, para que Anás, interrogando ele, conseguisse tirar alguma coisa de Jesus para que ele fosse preso. Não conseguiram tirar nada de Jesus, até porque não tinham que tirar. Jesus não tinha feito nada de errado. E aí Anás viu que não conseguiu, não ia conseguir o que ele queria ali, até bateram ali em Jesus, talvez, não sei, talvez pensando, sei lá, que Jesus pudesse revidar, talvez, ou fazer alguma coisa que viesse a levar com que ele fosse preso, mas Jesus não fez nada. Então, Anás vai, amarra as mãos de Jesus e leva ele a Caifás, o sumo sacerdote, para ser interrogado novamente, para novamente tentar achar alguma coisa que pudesse condenar Jesus ali. Versículo 25. Estávamos aqui em Jesus, volta agora para a história de Simão. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, entenderam, né, gente? Volta agora para a história de Simão, peraí. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo lá com os guardas lá, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Perguntaram de novo, para ter certeza, sabe? Você tem certeza que não era você que estava andando com ele lá? Você não era um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Segunda vez.
Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara... Ai, gente, isso aqui não tem condições. Parente do cara, do Malco, né, que teve a orelha cortada por Pedro, insistiu. Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou. E no mesmo instante, um galo cantou. Pedro nega Jesus as 3 vezes aqui. E continua ali, Jesus sendo levado por Anás para levar ele para Caifás. Versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus. É muito importante vocês lembrarem que quem estava levando Jesus, carregando ele para cima e para baixo, eram os judeus, o seu povo. Conseguem entender isso? Então, assim, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. É importante lembrar isso aqui para vocês, gente. A Páscoa estava chegando, certo? E todo mundo ali queria estar puro. Eles queriam estar puros por causa da Páscoa, para a Páscoa ali. Por isso que eles estavam nessa de leva Jesus para um, leva Jesus para outro, leva Jesus para Anás, leva para Caifás. Temos que descobrir por que a gente vai prender ou matar esse homem. Por que a gente vai matar esse homem? Por quê? Tinham que ter um motivo, porque eles não queriam ter o sangue inocente de Jesus nas mãos deles. Porque eles eram puros, pessoas puras, corretas, né? Que seguiam ali a lei, vocês sabem disso, né? Então eles não poderiam ser impuros, não poderiam ter um sangue do homem inocente na mão deles. O que é muito contraditório, chega a ser engraçado, Ana, realmente. Pessoas tão puras, tão corretas, né, Fabrício? Tão íntegras. Pessoas tão obedientes à lei, mas que nem conheciam a lei verdadeiramente. E mal sabiam elas que estavam ali levando, carregando para cima e para baixo o Salvador deles, né? Versículo 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Então assim, eles pegaram Jesus, colocaram Jesus lá dentro para conversar com Pilatos e saíram, ficaram do lado de fora porque não queriam sujar a mão deles com nada. Pilatos olha para Jesus, imagino eu, olha para Jesus e pensa: uai, por que trouxeram esse homem para cá? Aí ele vai lá fora e pergunta para os judeus lá, né, pro povo: por que acusação vocês têm contra este homem? E aí, versículo 30, responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. No caso, se vocês acham que ele é um criminoso, então leve vocês mesmos, julga vocês mesmos conforme a lei de vocês, gente. Por que trouxeram ele a mim? Aí eles responderam para Pilatos: mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Versículo 33. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Versículo 33 agora. Era 32, né? 33 agora. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pilatos perguntou: que é a verdade? Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus, e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Anás conversou, interrogou Jesus, não encontrou motivos, levou até Pilatos. Pilatos conversou, interrogou ali Jesus
tentou tirar dele alguma coisa que fizesse, que mostrasse que ele era culpado, enfim, tentou mostrar de alguma forma e não encontrou, não conseguiu achar. Porque não tinha, gente, não tinha. Jesus era um homem sem culpa, sendo entregue por pessoas fingidas, por cristãos fingidos ali, sabe? Por pessoas que diziam seguir a lei, que eram obedientes, que eram puros, e enfim, mas na verdade não eram. E eles acharam que estavam certos em entregar um homem inocente, alguém que não tinha culpa alguma de nada. Ele não tinha culpa. Ele não tinha só... A gente costuma dizer que Jesus não tinha pecados, mas não era só isso que ele não tinha, sabe? Ele não tinha pecados, obviamente, mas ele não tinha culpa nenhuma, gente. Ele não era um criminoso. Ainda chamaram ele de criminoso. Pois é, Cleito. Ele não era um criminoso. Ele não tinha feito nada que fosse contra a lei. Assim, contra a lei deles, que não estivesse escrito antes. Se eles lessem, se eles tivessem... Esse é o ponto, gente, isso me revolta um pouco. Se eles tivessem pelo menos lido aquilo que eles diziam seguir, eles entenderiam que Jesus era o salvador deles, que Jesus era o Messias. Eles conseguiriam entender. Só faltou eles lerem, compreenderem e seguirem verdadeiramente o evangelho que eles diziam tanto seguir. Pilatos chega pro povo lá e fala, olha... Sinto muito, gente, mas não tem uma acusação, não tem nada que eu possa acusar este homem. Contudo, aí Pilatos lembra eles, né? Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E aí, aquele povo que deveria ter amado Jesus, que deveria ter acolhido Jesus, porque diziam seguir a Deus, diziam seguir o Pai, olham para Pilatos, versículo 40, eles, em resposta, gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. E o capítulo 18 termina dizendo, ora, Barrabás era um bandido. Gente, capítulo pesado. Capítulo forte. Muito forte. Barrabás era um criminoso que foi solto. O povo ali escolheu, decidiu soltar Barrabás e prender ali Jesus e que Jesus fosse preso sem ele ter cometido. E foi muito claro. Isso é importante a gente dizer que foi dito, foi mostrado, foi claro ali para todo mundo de que Jesus não tinha crime nenhum para ser preso. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, o povo gritou para que soltasse Barrabás.